dia a todos e a todas. Estamos gravando. Ok. Próxima sessão, a nossa primeira mesa ronda. E tem 3 palestrantes. Rafael Mourão do Nascimento, da Universidade Federal do Ceará. Aline Isabel Alves Andrade, da Universidade Federal São João del Rei. E João César Ramos Francisco, Universidade Federal São João del Rei. Estão todos presentes? Acho que o Rafael não está presente, mas João e Aline estão... Bom, ok. Minha sugestão, podemos iniciar, né, a nossa mesa ronda com os outros 2 participantes que estão presentes. Aline? Olá, bom dia. Aline, você está... Bom dia. Vocês conseguem me ouvir? Okay. Sim. Tem um problema. Aline? Agora você fechou. Ok. Acho que o seu microfone está fechado. Tá bem. Posso começar? Pode. São os resultados iniciais da minha pesquisa de iniciação científica. O título é Lacuna Explicativa nas Tentativas de Naturalização da Consciência. Eu sou orientada pelo professor Marco Aurélio Souza Alves, que está aqui presente. E, enfim, né? Primeiro eu vou explicar o que é a lacuna explicativa. Em 1983, o Levine ele escreveu um artigo intitulado Materialismo e Qualia, a lacuna explicativa, no qual ele apresenta um argumento epistemológico quanto à incompletude das explicações materialistas a partir de uma intuição importante que está no fundamento do argumento metafísico de Kripke, que é uma versão do argumento cartesiano contra o materialismo. Esse argumento de Kripke ele foi apresentado nos livros Name and Necessity, de 1972, e Identity and Necessity, de 1977. Resumidamente, né, ele tem 2 afirmações centrais, a saber, a primeira afirmação, que todas as afirmações de identidade que usam designadores rígidos em ambos os lados do sinal de igualdade, se é que são de todo verdadeiras, são verdadeiras em todos os mundos possíveis em que esses termos se referem. E a segunda afirmação, as afirmações de identidade psicofísicas são concebivelmente falsas. E como conclusão, logo pela primeira afirmação, elas são efetivamente falsas. A intuição importante que está aqui é que identidades psicofísicas são concebivelmente falsas. Elas não são necessariamente verdadeiras, né? Quando a gente coloca elas em dúvida, quer dizer que não há uma necessidade. E a gente vai pensar sobre isso. E ele vai dizer que essa intuição ela é muito significativa, porque ela é filosoficamente resistente, mas ela não tem força para sustentar tal tese metafísica de que o materialismo é falso, mas sim uma tese epistemológica. Essa tese epistemológica do Levine é: as afirmações sobre identidades psicofísicas deixam uma lacuna explicativa significativa e, como corolário, ele vai dizer que nós não temos nenhum meio para determinar com exatidão quais dessas afirmações psicofísicas são verdadeiras. Aí, na demonstração do argumento dele, nesse artigo, ele começa pedindo para a gente considerar os argumentos de um materialista de tipos, né, para desenvolver a ideia dele, mas ele vai contra-argumentar mesmo no artigo com os funcionalistas. Porque, de certa forma, quando não há necessidade na explicação de identidade, né, que ela é uma necessitação de mão dupla, quando fala numa multiplicidade, né, multi-realizabilidade
dos qualyas, isso pode querer dizer que talvez possa se aproximar do funcionalismo, só que ele vai dizer que não, porque o funcionalismo ele consegue ser ainda mais abstrato do que o materialismo, né? Então, agora fazendo um salto, no livro dele de 2001, Purple Haze, The Puzzle of Consciousness, ele faz um compilado desses quase 20 anos de estudos e debates, no qual ele vai desenvolver mais esse argumento epistemológico. Ele reaver a intuição importante que havia em Kripke agora no argumento da concebibilidade de David Chalmers. Mas então, aí agora ele vai explicar melhor, né, o que é a naturalização da consciência, que ele está tentando auxiliar no progresso dessa naturalização. Então, de maneira geral, é explicar a consciência nos termos pelos quais explicamos todo o restante dos fenômenos físicos. Ele vai pontuar que acredita que se o materialismo for verdadeiro, ele deve ser uma explicação de como o mental surge a partir do físico, uma teoria da realização. E essa é a grande contribuição dele, né? Uma das grandes contribuições para o debate. Então, se a ciência ela tem como ramo a explicação, nós não queremos saber só do que segue um determinado fenômeno, mas por que aconteceu esse determinado fenômeno. Então, se a natureza é esse grande e ordenado sistema regido por leis, como o fisicalismo insiste que é, então deve ser possível explicar a ocorrência de qualquer parte desse sistema nos termos dos princípios básicos que governam a natureza como um todo. O problema é que a parte desse sistema que nós estamos tentando explicar são os qualia, né? A experiência consciente. E há algumas dificuldades, né? Por exemplo, nós não temos muito acesso ao objeto, parece ser um dado fechado, apesar de familiar. E o outro ponto é, nós não temos um cânone como parâmetro, uma vez que as afirmações de identidade psicofísicas e de outros tipos são diferentes. Então, na física, há muita comparação entre explicações, entre experimentos. Então, meio que vai por comparação acontecendo esse progresso. E nós não temos teorias do tipo de realização explicando o que acontece. Então, essa relação de realização, né? Um dos resultados da pesquisa dele, além de explicar que existe a lacuna, é tentar indicar um caminho, né? Não que a solução seja fácil, ele falou que não é um idealista e compreende todas as dificuldades, mas indicar um caminho é bom. Então, isso é um conceito caro para entender essa relação, esses tipos de relação, né, é instanciação. Então, há um objeto e uma coisa que ele pode instanciar, que é a propriedade. Instanciar é criar instância, ocorrência, ou até mesmo a existência dessa propriedade. Eu vou dizer também desculpa, que ao fazer uma redução de propriedades, não é elucidativo reduzir diretamente a propriedade física, mas ir descendo até chegar em um conjunto de propriedades que é diretamente instanciada de objetos. Então, a relação de instanciação indireta, ela pode ser de 4 tipos. Tipos de instanciação de propriedades. Eu vou citar aqui em ordem crescente de força, né, que foi o que ele fez. Existe a correlação acidental, a conexão nomonológica causal, a de realização e identidade. A relação de realização ela é a melhor candidata para transpor a lacuna, porque é a que apresenta menos problemas. E eu vou listar eles agora, né? Na correlação acidental, não há o que ligue uma ocorrência a outra, é pura coincidência. Não há uma necessidade, né? Na relação causal ou nomológica, há uma falsa sensação de explicação. Porque dizer que uma coisa decorre de outra não é necessariamente explicar essa ocorrência, essa causalidade. É apenas uma constatação de fato, o que em certos campos não deixa de ser um grande progresso, mas é insuficiente. Porque a gente quer. E a relação de identidade, apesar de ser uma relação constitutiva, e não apenas que relaciona coisas como as primeiras duas que eu falei,
ela é muito forte. Ela é forte ao ponto de ser absurda e inaceitável em certos casos, como dizer que estados mentais são estados cerebrais, sendo que eles têm propriedades diferentes. E para afirmar isso, que eles são iguais, muita coisa é ignorada. Senão o principal é ignorado, que é a experiência consciente. E ainda é muito rígido, porque ao falar que uma coisa é outra, se são a mesma coisa, não há muito o que explicar, né? Então, depois dessa escolha por eliminação, a relação de realização sobra como sendo a mais interessante, dentre todas as outras relações de instanciação indireta. E essa relação, nós vamos agora aqui, como ele faz ele explica assim, né, resumidamente. Vamos supor agora que a instanciação de B é algo físico, a instanciação de A é mental. Aí nós vamos ter a instanciação da propriedade A é realizada pela instanciação da propriedade B, apenas no caso de que, sozinha, a instanciação de B constitua a instanciação de A. E agora, por que a instanciação de B deve dar conta sozinha de fazer isso? Porque, segundo a tese materialista, que o Levin coloca no livro, apenas as propriedades fundamentais da física são instanciadas de maneira básica. Todas as outras, particularmente as propriedades mentais, são instanciadas pela instanciação de outras propriedades mais fundamentais, propriedades que são instanciadas diretamente, que são só as físicas. E o que vai contar como físico? O Levin, ele vai fazer uma descrição negativa, né? Ele vai dizer que não importa saber necessariamente o que conta como físico, mas apenas ter em mente que não são coisas representacionais ou fenomenais. Daí, nós chegamos a uma outra tese materialista, que é apenas propriedades não mentais são instanciadas de maneira básica. Todas as propriedades mentais são realizadas pela instanciação das propriedades não mentais. Daí, a própria tese materialista atual, que ele tinha colocado lá, em 2001, indica uma relação metafísica de necessitação de mão única, não dupla, como a relação de identidade. E se nós considerarmos o que eu falei, né, da teoria da multirealizabilidade, aí que se comprometer com uma afirmação de identidade se mostra muito forte. Então, agora, concluindo, né, o objetivo da minha iniciação é fazer um mapeamento da argumentação de Levin, que no debate tem uma postura um pouco cética, vão dizer que ele é dualista de propriedades também, se não é dualista, ou se não for um materialista muito firme, né? Eu acho um pouco de bobagem dividir tanto assim, ou fazer esse tipo de crítica, mas então, ele tem uma postura cética, mas ela é muito viabilizante ao debate. Ele faz objeções construtivas para o progresso da ciência e da consciência, mas ele diz que não viu ainda ninguém com uma boa resposta. Essa boa resposta, agora, novamente dizendo, né, ela deve contar como ocorre essa realização. Deve ser uma história sobre como, a partir de uma propriedade neurofisiológica, nós chegamos a uma propriedade mental. Ela deve ir explicando ponto a ponto o que aquele elemento faz naquela determinada área, por quê, né, especificamente. Então, ele conclui que nós não temos essas explicações por teoria da realização, e ainda fala do porquê de nós não termos isso, né? E eu já até citei os problemas do objeto que a gente estuda, que é a consciência, que é a evidência, de um lado, ser inacessível, a evidência de primeira pessoa, né? Ela não é trabalhável cientificamente como as evidências publicamente observáveis, como nas outras ciências. E é isso. Muito obrigada por me ouvir. Muito obrigado, Aline. Ok, podemos
discutir um pouco. Tem questões, dúvidas ou objeções também. Só uma coisa, talvez a gente faz as duas apresentações e depois uma rodada de perguntas para os dois, né? Ok. Então, próximo. Aqui. João. Bom dia, pessoal. Bom dia, João. I could do this talk in English if there are enough non-Portuguese speakers in this room still, but I think that they all left, if I'm correct. Maybe I should just stick with my abstract that I wrote in Portuguese. Vou apresentar aqui, pegar meu slide que eu montei aqui rapidinho, slide pequenininho. Deixa eu abrir aqui só um minuto. Todo mundo consegue ver? Sim. Certo. Nome da comunicação, né? É a segunda pessoa com meio necessário para a epistemologia da consciência. Isso aqui se trata de um pedaço, né? Do terceiro capítulo da minha dissertação, aplicado aqui, né? Para o tema do colóquio, a segunda pessoa. Vou fazer uma ponte no final da apresentação. Então, o índice, né? Vou seguir o caminho de... Primeira parte, eu vou dizer que o conhecimento por familiaridade, knowledge by acquaintance, é um meio necessário para a epistemologia da consciência. Na segunda parte, eu vou dizer que a segunda pessoa é um meio necessário para o conhecimento de familiaridade, para a aplicação desse conceito. Depois eu coloco minha bibliografia. A comunicação está bem acessível, bem básica e rápida. Então, deve ser um problema para ninguém. Começo aqui apresentando, né, a distinção que o Russell faz, distinção conhecida, né? Ele sugere que há duas formas, né, pelas quais conhecemos o mundo, uma por descrição e outra por familiaridade, knowledge by acquaintance and by description. O conhecimento por descrição é apresentado por ele, né, por Russell, como um conhecimento predicativo ou indireto. O principal exemplo aqui para nós é o conhecimento da mente dos outros, apesar de que ele cita também o conhecimento dos objetos da física, né? Isso está envolvido também na tese metafísica dele, do sense data, mas o mais importante para a gente aqui seria um conhecimento da mente dos outros, que seria um conhecimento que a gente tem por descrição indireto. O conhecimento por familiaridade é apresentado, né, como um tipo de conhecimento no qual há relação cognitiva direta com o objeto conhecido. O Russell cita o conhecimento das experiências qualitativas, sensoriais, como o principal exemplo desse tipo de conhecimento. Então, exemplos conhecidos para nós, né? Vermelhidão do vermelho, o caráter fenomênico da dor. Então, não precisa ser, apesar de que aqui, né, tá dito como experiências qualitativas sensoriais, né? Mas poderia ser, pelo menos eu faço essa aplicação em um caráter mais abrangente para todas as experiências fenomênicas, como a da dor, da tristeza, etc. Eu acredito, né, que a distinção do Russell ela é especialmente relevante, né, para o debate do problema da consciência, principalmente na dimensão epistêmica do debate do problema da consciência. Eu digo aqui que ele contribui para a compreensão do estatuto da lacuna explicativa, o Levine, bom que a gente já faz essa ponte aí com a comunicação da Aline, né? Essa distinção contribui para a compreensão do estatuto do explanatory gap, envolvida em explicações fiscalistas de experiências qualitativas. Consequentemente, essa distinção também contribui para a compreensão dos argumentos clássicos da filosofia da mente, né? Como do Morcego, Nagel, e argumentos do conhecimento de Jackson. Não vou falar do Nagel aqui, muito conhecido, do Jackson também, obviamente, mas ele vai ser mais útil para mim que no restante. Então, o Jackson, ele, no Epiphenomenal Qualia, né, ele cria dois experimentos de pensamento, um de Fred, acho que é bastante interessante também, apesar de pouco discutido, e outro é de Mary. Vou falar mais de Mary aqui, até que eu tenho umas ilustrações aqui bem
demonstrativas sobre esse experimento de pensamento, mas a Mary é uma cientista que estuda sobre a física e a neurofisiologia das cores, né, em um quarto preto e branco por toda a vida. Ela se especializa, né, em conhecimento último, né, científico sobre de uma ciência completamente desenvolvida sobre a percepção das cores. Só que tudo em monitores, em um quarto preto e branco, e o Jackson, então, no experimento de pensamento, faz ela sair do quarto e ver cores pela primeira vez, pergunta, né, ele quer fazer um apelo intuitivo para nós, pergunta se ela aprenderia alguma coisa quando ela saísse do quarto e visse cores pela primeira vez. A maioria das pessoas tem a intuição de que sim, e o Jackson quer concluir que, a partir disso, que o fisicalismo é falso. Alguns problemas nesse argumento, né, mas vou deixar para depois. Aí tem uma ilustraçãozinha, peguei isso aqui de um canal no YouTube que chama Crash Course. Bem legais. Aí está a Mary estudando no quartinho preto e branco dela, nos livros, na televisão e tudo mais. Aqui tem o monitor, né, com a física das cores. Ela estudando tudo em preto e branco. Então, ela se especializa aqui no conhecimento científico completamente desenvolvido da física e da neurofisiologia das cores. Depois ela sai do quarto pela primeira vez. Está ali o Jackson sentadinho ali, tomando alguma bebida. Ela vê cores pela primeira vez e Jackson pergunta para a gente, né, se ela aprenderia alguma coisa. A intuição da maioria das pessoas, como eu disse, é difícil, sim, e eu acho que é uma intuição mais do que correta. Certo. Agora a gente aplica, né, a distinção que foi apresentada no começo, a distinção entre conhecimento por familiaridade e conhecimento por descrição. Né, e eu digo que o que falta aos sujeitos em posição de deficiência epistêmica, nesses casos, nesses argumentos, né, no caso do argumento de Jackson, no caso do argumento de Nagel, em relação aos humanos, estudando cientificamente, comportamentalmente, fisiologicamente o morcego, eles estariam em situação de deficiência epistêmica quanto às experiências qualitativas do morcego, né? Mary também estaria em situação de deficiência epistêmica em relação à experiência qualitativa das cores. Alfred também, que é um sujeito que vê mais matizes de vermelho do que os seres humanos padrão. Os seres humanos normais, né, padrões com um sistema óptico padrão, estariam em situação epistêmica de deficiência epistêmica em relação a Fred, que vê mais cores, né, do que os seres humanos padrão. Então, o que falta aos sujeitos em posição de deficiência epistêmica nesses argumentos é exatamente o conhecimento por familiaridade. A minha resposta aqui aplicando a distinção do Russell. E é uma corrente que vem ganhando mais força, né? Essa corrente dos teóricos por familiaridade, nos últimos 20 anos. Eu estou indo nessa toada aí, que eu acho que é uma boa, né, para a gente ver, dá para responder, pelo menos parcialmente, o que falta, né, epistemicamente para os sujeitos em situação de deficiência epistêmica nesses casos. Visto que eu coloco isso aqui mais como ponto de curiosidade, né, do que como impactando diretamente na apresentação. Visto que tais argumentos são geralmente formulados com o intuito de decretar a falsidade do fiscalismo, eu cito que o Tai, ele rebate dizendo que o fiscalismo não está comprometido com a tese de que todo conhecimento é descritivo, porque é exatamente isso que o Jackson faz. Ele imputa, né, ao fiscalismo a tese de que o fiscalismo defende que todo conhecimento é um conhecimento descritivo. No Tai, o fiscalismo não está comprometido com isso. O Owen Flanagan, eu não incluí isso aqui no slide, né, na comunicação, mas vou mencionar isso. O Owen Flanagan, ele faz uma distinção entre fiscalismo metafísico e fiscalismo linguístico. Uma coisa que eu faço na minha dissertação também, apesar de que eu distingo entre fiscalismo ontológico e fiscalismo epistemológico. Mas a ideia é basicamente que o fiscalismo ontológico ele seria a tese de que tudo que existe ou é realizado, né, pelas entidades postuladas pela física ou pelas ciências naturais em geral. Enquanto que o fiscalismo epistemológico, ou no Flanagan, o fiscalismo linguístico, ele seria a tese de que todo conhecimento pode ser capturado pela linguagem da física ou das demais ciências naturais. Então, a tese um pouco mais forte, a tese linguística ou epistemológica. Então, não é só uma tese ontológica, mas também é uma tese explicativa, epistemológica, sobre
como nós podemos explicar as coisas que existem, certo? Então, o Tai diz isso aqui, eu acho que está correto, né, que o fiscalismo não está comprometido, pelo menos o fiscalismo ontológico, ele não está comprometido com a tese de que todo conhecimento é conhecimento descritivo. Para que o conhecimento por familiaridade tenha, de fato, o poder explicativo para esses casos, uma aplicação correta, é necessário também assumir a crença de que nem tudo que conhecemos por familiaridade pode ser capturado em conhecimento descritivo, ou de maneira conversa, que o conhecimento descritivo não pode capturar tudo que é conhecido por familiaridade sem que haja perda epistêmica, porque senão a distinção ela não explicaria absolutamente nada, certo? Se a gente fizesse essa distinção entre conhecimento por familiaridade e conhecimento por descrição, mas tudo que a gente conhece por familiaridade pudesse ser transposto para o conhecimento descritivo, essa distinção pouco teria a dizer sobre os casos que a gente expôs, de Nagel, de Levine, de Jackson. Então, para você ter poder explicativo a partir dessa distinção, nesses casos, você tem que também bite the bullet, né, e dizer que nem tudo que a gente conhece por familiaridade pode ser capturado, né, por um conhecimento descritivo, ou que o conhecimento descritivo não pode capturar tudo que a gente conhece por familiaridade sem que haja uma perda epistêmica. A limitação descritiva do conhecimento por familiaridade não precisa ser vista como um grande problema. Esse conhecimento não precisa ser um meio para que atinjamos um conhecimento por descrição, mas pode ser um fim nele mesmo ou um meio direto para a epistemologia da consciência. Isso aqui eu acho bastante importante, né, contemplar aqui esse raciocínio, porque às vezes é pensado como se isso fosse um problema, né? Aquilo que a gente conhece por familiaridade, um meio pelo qual a gente conhece as coisas do mundo, não pode ser completamente capturado por um conhecimento descritivo, então isso apresentaria alguma ruptura epistêmica, ou talvez até mesmo ontológica no mundo. Eu acho que esse não é o caso e que o conhecimento por familiaridade ele pode ser uma via epistemológica perfeitamente respeitável, razoável. A gente pode falar um pouco mais disso depois com mais calma. Tá, então agora eu vou para a segunda parte, concluindo já, bem breve mesmo, a comunicação. Aqui vai ser a segunda pessoa como meio necessário para o conhecimento por familiaridade. Depois de eu dizer que o conhecimento por familiaridade é um meio necessário para a epistemologia da consciência. Para usarmos devidamente o conhecimento por familiaridade como instrumento para a epistemologia da consciência, precisamos operar em seus moldes. Se quiséssemos que algum sujeito conhecesse o aspecto fenomênico de uma dada experiência, precisaríamos que ele ou ela adquirisse conhecimento por familiaridade dessa experiência, ou que ao menos formasse um conhecimento associativo da experiência relevante. Então, Mary está lá no quarto dela, em preto e branco, estudando as cores, né, a neurofisiologia, a física das cores, e ela, a gente assume, né, que ela não teria conhecimento do aspecto fenomênico de ver cores, certo? Mesmo que ela tivesse um conhecimento científico completo dessas cores. Se a gente quisesse que Mary descobrisse, né, viesse a conhecer o aspecto fenomênico das cores, a gente poderia muito bem fazer com que ela saísse do quarto, igual o Jackson faz, o experimento de pensamento dele, e ver o vermelho, ou levar uma coisa vermelha para ela com as condições luminosas ideais dentro do quarto, e fazer com que a Mary, de fato, veja uma coisa vermelha. A gente não precisa querer que ela descubra qual é o aspecto fenomênico de ver vermelho pelo conhecimento descritivo. Isso aqui eu vejo, né, como um truísmo, essa última afirmação aqui. Se a gente quisesse que um sujeito conhecesse o aspecto fenomênico de uma dada experiência, precisaríamos que ele adquirisse conhecimento por familiaridade dessa experiência, que ao menos formasse conhecimento associativo da experiência relevante. É basicamente dizer que a gente quer que um ser descubra qual é o aspecto qualitativo de determinada experiência, que ele passe, de fato, por essa experiência. Isso parece um truísmo para quem vem de fora do debate de filosofia da mente, né? Eu acredito. Mas eu acho que isso é necessário que isso seja dito quando boa parte da literatura está discutindo com um dogma do conhecimento descritivo, né, como pano de fundo. Eu acho que isso aqui precisa ser dito para a gente assumir que, de fato, né, que a gente não precisa que o conhecimento descritivo dê conta de tudo. A segunda pessoa assume, aqui eu faço a ponte, né, com o tema do evento, a segunda pessoa assume um papel central na aplicação desse princípio, principalmente quando exploramos um aspecto associativo do conhecimento por familiaridade, um aspecto importante.
Um exemplo, uma popular forma de descrever o gosto da carne de jacaré é dizer que ela tem um gosto semelhante à combinação dos gostos de carne de peixe e carne de frango, certo? Para que comecemos a fazer esse tipo de descrição, precisamos que nossa interlocutora tenha conhecimento por familiaridade do aspecto qualitativo de comer carne de peixe e de frango. Se ela não tem tal conhecimento, precisamos buscar uma outra forma de descrição que permita que ela faça a associação da experiência que tentamos descrever com experiências que ela conhece por familiaridade, certo? Apesar de a gente ter dado uma descrição para a nossa interlocutora, pensamos aqui, né, que ela nunca comeu carne de jacaré, a gente vai e descreve que essa carne tem um gosto, né, aproximado de uma combinação de carne de frango com carne de peixe. A gente, para que isso é informativo, essa descrição que a gente dá. É informativo no sentido de que quando o nosso interlocutor fosse comer carne de jacaré, após a gente ter dado essa descrição, ela esperaria que a carne de jacaré tenha um gosto mais próximo aos gostos de carne de peixe e de frango do que o gosto de chocolate, por exemplo. Se ela comesse carne de jacaré e acabasse tendo um gosto de chocolate, ela ficaria surpresa e diria que nossa descrição foi péssima, certo? Só que para a gente começar a fazer essa descrição, para a gente ser informativo a partir disso, do caráter fenomênico da experiência de comer carne de jacaré, para a gente dar essa descrição que a gente deu, que é parecido com a combinação de comer carne de peixe com comer carne de frango, a gente precisa pressupor que nossa interlocutora tenha experiência, tenha conhecimento, né, por familiaridade da experiência qualitativa de comer carne de peixe e carne de frango. Se nossa interlocutora, acho que eu falo isso aqui no próximo, não, mas enfim, se nossa interlocutora não tem um conhecimento por familiaridade dessas experiências, a gente precisa entender, saber de outras experiências qualitativas que nossa interlocutora tenha, que ela conheça por familiaridade, para que a gente possa fazer uma descrição, né, informativa para a nossa interlocutora. Nesse sentido, a segunda pessoa, nossa interlocutora, ela ocupa um papel central para que nossa descrição, que leve em conta, e apesar de ser uma comunicação por conhecimento descritivo, ela se refere unicamente ao conhecimento por familiaridade, certo? Então, a gente precisa ter um conhecimento de quais são os conhecimentos que nossa interlocutora tem por familiaridade para que a gente possa ser informativo sobre o aspecto fenomênico das experiências. Então, eu falo isso aqui, né? É imprescindível notar que a descrição exemplificada toma como ponto de apoio o conhecimento por familiaridade que nossa interlocutora ou nossa segunda possui, o que nos permite concluir que, aqui eu fecho a apresentação, né? A segunda pessoa exerce um papel fundamental em uma epistemologia da consciência orientada pelo conhecimento por familiaridade. Aqui eu tenho minhas referências. É isso. Obrigado. Ok, muito obrigado, João. Ok, podemos abrir a discussão agora. Imagino que vocês aceitam também perguntas em espanhol ou em inglês, se for o caso, né? Ok. Primeira pergunta. Samara. Oi. Queria perguntar, primeiro agradecer as duas apresentações da Aline e do João, incentivar a pesquisa dos dois, né, que é o mais importante, e perguntar para a Aline o que ela está defendendo realmente. Ela está defendendo que não há identidade entre psicofísica, relação de identidade entre físico e material? É isso? Talvez o próximo passo, então, se ela está negando essa identidade, seria entender que tipo de relação causal existe, porque óbvio que há, a meu ver, não sei se ela discorda ou não, ela coloca isso. E para o João, queria perguntar por que se ele está atacando o conhecimento, ele está criticando o conhecimento por familiaridade ou ele está defendendo? Eu não entendi
o ponto dele muito bem, porque se ao mesmo tempo que ele coloca que a descrição sempre vai ter um gap ali epistêmico, mas ao mesmo tempo, para a gente descrever qualquer conhecimento por familiaridade, tem que ser pela descrição, não sei de qual outra forma seria. Eu acho que é esse ponto. E eu acho que esse é o intuito também da fenomenologia, é tentar uma descrição mais precisa desse conhecimento por familiaridade. As minhas duas perguntas, e obrigado, e continuem a pesquisa, e é isso. Muito obrigada. Eu acredito que eu concordo com o Levin assim, no ponto de que é diferente uma afirmação de identidade no campo da física e uma afirmação de que alguma parte no cérebro ativada seja determinada coisa e ficar satisfeito com isso, sabe? Porque alguns ficam, e aí parece que nós não temos o que fazer, o que pesquisar, sendo que ainda tem, né? Porque o próprio ontologia e tudo mais precisa de ter um espaço e de ter um objeto. Não acredito. Eu acho que é isso. Uau. Obrigado pela pergunta, Sônia. Então, eu estou defendendo o conhecimento por familiaridade. Eu acredito que ele não precisa ser, como eu disse, não precisa ser um meio para o conhecimento para que a gente desenvolva o conhecimento por descrição, mas ele pode ser um fim nele mesmo. Isso não implica que há um problema em a gente desenvolver o conhecimento descritivo pelo conhecimento por familiaridade. E você mencionou a fenomenologia, né? E você disse que como é que a gente pode ser informativo sobre conhecimento por familiaridade sem usar o conhecimento descritivo, né? O ponto é que a gente pode usar o conhecimento descritivo para ser um pouco informativo sobre o conhecimento por familiaridade, como eu citei o caso do aspecto associativo do conhecimento por familiaridade, mas o ponto é que a gente não precisa pensar que o conhecimento por familiaridade necessariamente precisa ser transformado em conhecimento descritivo. Eu citei o caso lá de Mary, né, o experimento de pensamento de Jackson. Então, mesmo que a gente desenvolvesse uma fenomenologia, a Mary tivesse não só uma ciência, uma física, com informações da física completamente desenvolvida, da neurofisiologia das cores, mas também uma fenomenologia das cores, do vermelho. A gente pode pegar os matizes variados de vermelho, fazer uma fenomenologia completa disso. O ponto é que, se fosse um conhecimento descritivo, de qualquer tipo, seja fenomenológico, físico, neurofisiológico, ela não conseguiria, a partir desse conhecimento descritivo, um conhecimento por familiaridade das cores. Se a gente quisesse que ela, de fato, adquirisse conhecimento por familiaridade das cores, ela teria que, de fato, passar, né, pela experiência de ver o vermelho. Então, ela adquiriria um conhecimento por familiaridade das cores. Ela sairia do quarto. Um outro exemplo seria, que eu dou na dissertação... Ô, João, só um minuto. Eu acho que eu entendi, porque aquele exemplo seu de comer a carne do jacaré, né, que é bem legal, só vai saber quem, mesmo que dê uma descrição de associação, né, não é uma descrição que vai ao ponto, você só vai conhecer o gosto da carne de jacaré, quem comer a carne de jacaré. Então, acho que eu entendi, é mais ou menos isso que você quer dizer? Exatamente. E aí pensa agora num interlocutor, né, imaginário, que não tem nenhuma experiência qualitativa, nenhum conhecimento por familiaridade, nunca experienciou nada. A gente não conseguiria ser informativo, né, por associação sobre o aspecto fenomênico, né, de qualquer uma das nossas experiências para esse ser, porque ele não conseguiria formar associações com experiências que ele conhece por familiaridade. Ele não conseguiria. Ele precisaria primeiro passar por experiência e adquirir conhecimento por familiaridade das coisas, senão ele não conseguiria avançar, né, no conhecimento por familiaridade dele. Sim, o caso
da carne de jacaré é exatamente isso. Mesmo que a gente fosse minimamente informativo para o nosso interlocutor, né, sobre o gosto, né, aspecto fenomênico de comer carne de jacaré, dando a descrição, né, usando o aspecto associativo da carne de peixe, carne de frango, e se fosse minimamente informativo, quando eu dei o exemplo da carne de chocolate, né, que ele ele caminharia, daria pelo menos um passo em direção ao conhecimento por familiaridade dessa experiência, ele só conheceria de fato, né, o aspecto fenomênico dessa experiência quando ele conhecesse ela por familiaridade, então, quando ele comesse a carne de jacaré. Na minha dissertação eu dou o exemplo da tristeza também, né, que seria uma modificação do experimento de pensamento de Jackson, mas pensa agora que tem um cara dentro do quarto, Félix, e ele se especializa na neurofisiologia da tristeza, ele sabe ter todo um conhecimento científico, fenomenológico completamente desenvolvido, né, sobre a tristeza, só que ele nunca se sentiu triste. Para que ele adquirisse conhecimento do aspecto fenomênico da tristeza, ele precisaria adquirir um conhecimento por familiaridade da tristeza, ele precisaria se sentir triste, de fato. Nesse caso, seria mais difícil a gente tirar ele do quarto e apresentar aí um objeto que geraria essa experiência, esse conhecimento por familiaridade, porque não tem um objeto da tristeza igual tem uma maçã. A gente pega um objeto vermelho e apresenta para a Mary, né? Não tem uma coisa que a gente pega em um objeto triste. Mas eu defendo, né, que as obras artísticas, as obras de arte, é um veículo, né, para o conhecimento por familiaridade de experiências emocionais, como a tristeza. Elas são capazes, né? É óbvio que não precisa ser só arte, a gente pode aplicar isso e pensar em mais coisas, né? E é isso que a epistemologia da consciência deveria fazer, ela deveria pensar, né, em veículos para gerar conhecimento por familiaridade para os diferentes seres. Mas as obras de arte, elas são, eu defendo, um bom veículo para conhecimento por familiaridade das experiências emocionais. Mas é isso, o conhecimento por familiaridade ele pode ser pensado como um fim nele mesmo. Se a gente quer ser informativo sobre o aspecto fenomênico de dadas determinadas experiências, a gente pode fazer com que os nossos interlocutores eles adquiram um conhecimento por familiaridade dessas experiências. E a gente não precisa, né, necessariamente pensar que esse conhecimento precisa ser necessariamente um conhecimento descritivo, que a gente tem que reduzir isso a um conhecimento descritivo. O conhecimento por familiaridade ele é um veículo epistêmico completamente perfeito e razoável. É esse o ponto. Entendi, muito obrigada. Bom trabalho para vocês. Obrigado. André, pode falar. Muito bem. Eu também quero encorajar a pesquisa de vocês. Eu acho que são temas muito interessantes e vale a pena continuar a investir, como vocês estão fazendo. Aline, você parece concordar totalmente com Levine, que não pode haver, então, uma identificação de tipo a tipo, um pouco como Godzano sugere, e, portanto, nós deveríamos esquecer completamente o sonho de uma redução da mente a eventos, tipos de eventos neurofisiológicos. Mas uma coisa que me parece motivar é a postura do Levine e outros, o que foi chamado de experiência do gap, que a gente encontra na história da filosofia, primeiro com Leibniz, aquela experiência de pensamento do moinho. Ele fala do cérebro, vamos estender o cérebro humano até atingir o tamanho de um moinho, grande o suficiente para poder circular nele. E aí ele diz, bom, a gente, nessa caminhada dentro do cérebro, a gente nunca encontraria algo como uma crença, um desejo, um sentimento, uma dor, etc.
Tem o filósofo britânico Ewing, que diz que é impensável, é extraordinário que se possa identificar algo como a dor intensa que a gente sofre quando, por exemplo, uma queimadura, né? Com alguma coisa, algum evento neurofisiológico. Parece que por trás dessa experiência do GAP há a ideia de que uma coisa deveria ter algo a ver com a outra, deveria ter uma espécie de analogia, né, para que o cérebro possa representar experiências, eventos, estados, atos mentais, né, deveria ter uma espécie de analogia, uma semelhança. Mas o que justifica uma afirmação como essa? Estou falando um pouco, fazendo o advogado do diabo a favor dos reducionistas, que, bom, não me parece necessário que haja uma semelhança para que uma coisa possa representar a outra. Tem aquela história do que é Cummins que conta que houve um rei da Inglaterra que pediu para fazer seu retrato. O pintor fez o melhor que podia, mas todo mundo que olhava para o retrato depois dizia: oh, olha, um retrato do irmão do rei. Porque o critério da semelhança levava as pessoas a dizer: olha, é um retrato do irmão do rei. Mas quem pausou para o pintor é o rei. Então, não há necessariamente essa ideia de semelhança para justificar. Enfim, é só uma coisa que eu lanço para você, para ver se você tem como já tem uma resposta, uma posição em relação a essa experiência do GAP, se há como contornar isso. E para José César, bom, parece claro que todo o conhecimento adquirido por Mary é conhecimento proposicional, é conhecimento científico, o que você chama de conhecimento descritivo, né? O conhecimento proposicional, para usar o termo mais técnico em epistemologia. E quando ela sai do quarto, ela vê, seja um tomate maduro ou alguma coisa como tulipas vermelhas, e aparentemente aí ela reconhece ela aprende um fato novo que não seria um fato físico, né? Assim vai o argumento. Mas aí temos dois tipos de conhecimento bastante diferentes. Você caracteriza usando a distinção de Russell. Mas o que temos de um lado é conhecimento proposicional e do outro o que foi chamado de conhecimento recognitional, de recognição, que parece implicar a aplicação de um conceito particular. Já tinha um conceito, ela já tinha um conceito relativo à cor vermelha, mas não havia um preenchimento, como diz Husserl na sexta investigação lógica, um preenchimento daquele conceito. É como se ele tivesse uma intenção
a ser preenchida, né? Enfim, você acredita que o conhecimento por familiaridade captura, né, essa ideia de recognição que foi avançada, por exemplo, por Perry em Knowledge, Possibility and Consciousness, né, que rebate o argumento da Mary dessa forma. Enfim, essas eram minhas sugestões. Obrigado. Muito obrigada. Eu vou pensar bem nisso. Por enquanto, o que eu tenho eu concordo bastante de que é fundamental fazer as explicações no mundo físico, entende? Porque eu tenho algumas intuições, assim, né? Com base em algumas coisas que eu observo, e às vezes parece que não sei se tem alguém, parece que tem alguém observando o que está acontecendo, né? Então, há algo vendo a experiência, captando essa experiência, né? Por exemplo, se for pensar nesses robôs agora, humanoides, né? Eles têm uma câmera que eles enxergam e eles vão... Eu não sei se eu estou viajando muito. Para mim, eu tento fazer alguma coisa. Eu posso estar fugindo, não vou responder conforme eu acho, né? Que ele vai ver, né? Se tiver um comando para ele pegar a borracha, ele vai olhar e pegar essa borracha. E eu só comecei a fazer uma disciplina na computação, porque eu queria entender mais algumas coisas. Aí veio a pandemia, eu não fiz mais nada. Mas, por exemplo, né? A noção dos algoritmos que aprendem, eu acho isso um pouco estranho. Mas, agora passando para a experiência humana, principalmente é aquilo, quando é uma experiência que não é a comum, por exemplo, a neurotípica, quando é uma experiência atípica, que nós percebemos o quão estranho é as coisas. E o uso de remédio controlado, sabe? Às vezes a pessoa vira outra. Então, existe uma pessoa ali? Não sei, ainda tudo muito confuso. Mas, obrigada, eu vou pensar. João? Obrigado pela pergunta, André. Sim, a distinção entre conhecimento por familiaridade e conhecimento por descrição que eu uso, ela está meio ali no limiar, né, da distinção entre conhecimento proposicional e conhecimento não proposicional. Você citou o conhecimento por reconhecimento, né, recognition. Eu acredito que conhecimento por reconhecimento ele é próximo ao conhecimento por habilidade, ou conhecimento de uma habilidade, tá certo? Acho que está na mesma via dos teóricos, né, da habilidade. Pois bem, isso obviamente não daria tempo de eu apresentar aqui, mas na minha dissertação eu defendo que o conhecimento o aspecto fenomênico das experiências conscientes, eles têm um caráter forte que é não proposicional. Eu uso principalmente Kant, um artigo que eu publiquei com Marco Aurélio, para levar essa ideia à frente. Eu uso ali a sensação a distinção do Kant entre a sensação e os juízos da experiência, né? A sensação ela é uma parte, né, da nossa psicologia que ela é destituída de elementos formais, né? Eu faço uma aproximação disso com os qualia, né, com os aspectos qualitativos das nossas experiências conscientes, para levar à frente essa ideia da não proposicionalidade do aspecto fenomênico das experiências conscientes. A partir disso, depois eu venho com o conhecimento por familiaridade como
possibilidade, né, de solucionar, né, de não deixar a nossa epistemologia nesse caráter muito negativo e restritivo, né, da não proporcionalidade do aspecto fenomênico da consciência, porque se a gente parasse por aí afirmando, né, que há um aspecto não proposicional nas nossas experiências qualitativas, nossa epistemologia ficaria muito incompleta. Então, eu uso o conhecimento por familiaridade para tentar preencher, né, esse buraco, né, que a não proposicionalidade do aspecto fenomênico das experiências conscientes deixa. Nesse aspecto, o conhecimento por familiaridade ele vai além, eu acho, de um conhecimento por reconhecimento, ou um conhecimento de uma aquisição de um conhecimento por habilidade, certo? E aqui a gente poderia formular alguns experimentos de pensamento em que um sujeito como a Mary, por exemplo, ele sairia do quarto e adquiriria o conhecimento o conhecimento da habilidade, né, o conhecimento por reconhecimento, né, dos estímulos sensoriais relevantes, sem que esse ser adquira um conhecimento por familiaridade. Eu acho que esse caso ainda seria insatisfatório, né, para lidar com as nossas intuições nesse caso. Eu acho que o ponto é que dá para usar o conhecimento por reconhecimento ou a aquisição de uma nova habilidade, né, quando Mary saísse do quarto, de modo a não precisar, né, lidar com o aspecto fenomênico das experiências conscientes, só a partir da aquisição de novas habilidades, de distinguir, por exemplo, diferentes estímulos sensoriais. Você não precisaria incluir aí nossa intuição, né, do aspecto propriamente fenomênico, da vermelhidão do vermelho, do caráter fenomênico da dor, por exemplo, para explicar, né, esses casos usando o conhecimento por reconhecimento ou aquisição de uma nova habilidade. Por isso que eu acredito que o conhecimento por familiaridade ele fornece algo além e mais interessante do que o conhecimento por reconhecimento, ou do que os teóricos da habilidade fornecem. Não sei se isso ficou completamente claro. Se não tiver, a gente pode continuar a conversa. Está bem, vamos continuar efetivamente, porque, bom, aplicar conceitos é uma habilidade. Né? Aplicamos conceitos para identificar, reidentificar, classificar, são habilidades epistêmicas. Né? É claro que, por ser atividades, elas podem falhar, mas o que pode preocupar um pouco no caso de Russell é a introdução com o conceito de conhecimento por familiaridade, é a introdução no contexto de sense data, né? E os sense data perderam um pouco na transição epistemológica da força que já tiveram com Russell, com Ayer e outros o primeiro Carnap da Aufbau. Então, tem um certo cuidado a ter com knowledge by acquaintance. Muito obrigado, continua firme. Tá? Obrigado. Frederico, pode fazer mais outra pergunta ou não? Pode. Ainda um pouco para o João. Eu estava pensando, porque os fenomenólogos falam bastante que o conhecimento descritivo é muito mais forte na literatura, né? E aí eu estava ainda voltando aí no exemplo que o João deu. Será que... E aí o Leclerc agora fala que é uma habilidade, né? O conhecimento epistêmico. Então, fez sentido agora que eu pensei, porque talvez... Será que mesmo que quem comesse a carne de jacaré não poderia ver nuances ali que desse uma descrição, sei lá, características, sabe, que indicassem algo ali, que caracterizassem algo, não sei, o que você acha, João? Porque aí a gente salva um pouco o conhecimento descritivo e é o que o Leclerc falou também, de ser uma habilidade de habilidade epistêmica com a descrição. O que você acha disso aí? É isso que eu queria perguntar.
Olha, Samara, obrigado pela pergunta, obrigado também ao André, né, pelas considerações finais dele. Eu não acho que a gente precisa salvar o conhecimento descritivo. Eu não estou atacando o conhecimento descritivo. Acho que ele é bastante importante. A fenomenologia, por exemplo, é uma das formas de conhecimento descritivo, né? Fazem mais jus, né, ao aspecto fenomênico das nossas experiências. Inclusive, eu acredito que as descrições fenomenológicas, em alguns casos, mas principalmente obras artísticas ali de inspiração fenomenológica, elas são capazes de proporcionar, em alguns casos, né, conhecimento por familiaridade de determinadas emoções, por exemplo, como eu citei anteriormente, né? Mas, enfim, eu não estou atacando o conhecimento por descrição. Acho que ele é bastante importante, ele é muito importante ainda, e muito importante e crucial para a nossa construção, né, epistêmica enquanto comunidade, né? A gente não consegue... O conhecimento por familiaridade não tem a dimensão, né, pública e universal que o conhecimento por descrição tem. O conhecimento por descrição, ele é incomparável, insubstituível nesse aspecto. Só que eu estou dizendo que o conhecimento por familiaridade, ele não precisa ser um meio para que a gente chegue no conhecimento por descrição. Então, nesse aspecto, eu não acho que a gente precisa por descrição. Acho que ele ainda tem um papel bastante resguardado. E você disse no caso da carne de jacaré que a gente poderia, né, comer a carne e ver nuances ali, né, sentir nuances na carne de jacaré, fazer uma fenomenologia mais detalhada, né, mais rica sobre o aspecto fenomênico da carne de jacaré. E eu concordo completamente com isso. Eu acho isso um trabalho bastante louvável. Isso realmente daria a nós mesmos, né, se a gente for comer a carne de jacaré, por exemplo, como se fosse um guia, né, para a experiência que a gente vai ter em primeira pessoa e que a gente vai conhecer por familiaridade. E nesse aspecto, essa descrição, né, por exemplo, uma descrição fenomenológica, né, rica, ela então poderia nos ajudar, né, a conhecer melhor por familiaridade alguns aspectos fenomênicos da carne de jacaré. O ponto importante é que esse conhecimento descritivo por si só, ele não supriria, né, o conhecimento por familiaridade. O conhecimento por familiaridade também é insubstituível. Ele ocupa um papel extremamente crucial também na nossa epistemologia, né, das experiências conscientes. Então, nesse aspecto, mesmo uma fenomenologia muito vasta e rica de uma determinada experiência, como a experiência de comer carne de jacaré, ela não substituiria a própria experiência, né, o conhecimento por familiaridade de comer carne de jacaré. Isso seria feito em primeira pessoa, então isso seria distinto do conhecimento descritivo que a fenomenologia proporcionaria. Ok, Marco. Não, eu gostaria só de parabenizar os dois, assim, como são dois orientandos meus, e coitados dos dois, já cansaram de ouvir eu falar no ouvido deles, eu não vou aqui fazer pergunta nem nada, mas só dizer que gostei muito da apresentação de vocês, queria dar os parabéns, dizer que eu que acompanho o trabalho de vocês desde o início, o João, então, desde a iniciação científica, TCC, agora no mestrado, que a evolução é muito evidente, sabe? Você, João, você, na verdade, você está lidando aqui com uma questão, você ainda fez uma ponte com segunda pessoa, etc. Uma coisa que nem está na sua dissertação, você se propôs aqui a trazer algo, né, para esse evento, e ficou muito, muito, muito legal. Eu queria realmente dizer que ficou legal, sabe? Porque, apesar de eu acompanhar seu trabalho, tá sempre lendo as coisas que você faz, isso eu nunca tinha visto. Não tinha visto essa, digamos, a última parte da sua apresentação. E eu queria dizer que eu achei muito interessante. E a Aline, que é um trabalho assim, de mapeamento de uma coisa ultra complicada, porque a verdade é essa discussão metafísica do Levin não é para iniciantes, sabe? E, coitado de você é um iniciante, porque é uma iniciação científica, né? E as várias distinções que eu lembro de ficar buzinando no seu ouvido, eu vejo elas todas agora aparecendo, sabe? Então, queria te parabenizar, eu acho que você está cada vez mais chegando, assim, numa concepção, talvez uma compreensão, né, mais precisa do que é o próprio problema. E assim, exigir que você responda as perguntas, por exemplo, Leclerc fez ótimas questões.
Eu recomendo que depois vocês voltem e vejam a gravação desse negócio, porque são ótimas questões. E é óbvio que, bom, eu, Leclerc, Federico, enfim, todo mundo que está nessa área aí há 200 anos, sabe? Cada um tem uma resposta, se é que tem alguma, sabe, para o explanatory gap. Então, não é uma coisa exigível. Nesse momento, talvez só de você entender o tamanho da dificuldade e do porquê uma ou outra resposta pode parecer melhor, já é um exercício extremamente interessante, mas, enfim, só te dar os parabéns pela apresentação aos dois, né? E é isso, obrigado. Ok. Tem outras perguntas, questões ou dúvidas? Então, se Marco Aurélio e André então, concordam, podemos fechar nossa primeira parte, né, que eu acho que foi muito boa. Então, parabéns, João, parabéns, Aline. A próxima sessão é às 14 horas. Né? Temos 2 horas para o almoço. Então, ok.